Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. Seja. E agora eu convido o nosso querido irmão Assis para proferir da palavra com o tema livre. Com você, meu querido. Boa noite. Que bom estarmos aqui, né? Mais uma vez. Com muita alegria, né? E trazemos o abraço de todos que fazem o Centro Espírita Apolo, os membros, né? Que alguns já fazem palestra aqui. Então, o Centro Espírita Apolo, em Bezerro, né? É uma casa co-irmã do Chico Xavier. Então isso é muito bom a gente se encontrar aqui e poder, né, contribuir um pouco com o trabalho da casa. Hoje vamos fazer algumas reflexões sobre a doutrina espírita, né? Algo que possa nos ajudar no nosso dia a dia, né? Aí estávamos hoje conversando, essa sexta-feira, conversando com algumas pessoas do Centro Espírita Apolo e alguns membros de lá que eu vi chegar no Centro Espírita Apolo pela primeira vez, e estávamos conversando sobre ter conhecido a doutrina espírita. Algumas pessoas conheceram a doutrina espírita jovem, outros já com a idade avançada, né? E estávamos conversando sobre essa oportunidade e esse abrir o horizonte, né, do conhecimento e abrir o horizonte do autoconhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. E uma das coisas que mais a gente vê falar na doutrina espírita é sobre caridade. A caridade, né? Então a gente vê sempre em tudo que se fala sobre a doutrina espírita, o que fala sobre Jesus, desembarca em simplicidade, humildade e caridade. São esses fatores que movimentam, né, a nossa mente para que a gente se transforme. E para que a gente se transforme é preciso a gente renovar nossas atitudes. Que eu gosto muito desse livro, que o nome dele é Renovando Atitudes, que é um livro muito bom, né, que é do Espírito do Francisco, do Espírito Santo, né, do Espírito Hamed, né? Então, o médium Francisco do Espírito Santo traz esse livro com esse ensinamento de Hamed. Muito bom para a gente entender, às vezes, né, que a gente tem que renovar a atitude. Quando a gente fala de caridade, uma das maiores caridades que a gente pode fazer é sermos indulgentes.
é a indulgência. O que é indulgência? Uma palavra, né, que às vezes a gente pronuncia, mas não sabe o que é, né, na sua essência, a indulgência. Indulgência é a gente se colocar na posição do outro, a gente se colocar na posição do outro para poder tomar as atitudes para com o irmão, certo? Para com o outro, para com o nosso próximo. E a gente, quando a gente, para ser indulgente, que é um dos sentimentos mais nobres que é pregado, né, na doutrina espírita, essa indulgência. A gente tem que ser indulgente para com o outro. O que é indulgência para com o outro? É não ser severo para julgar o outro. Porque a gente é muito severo com os outros, né? E somos muito maleáveis com a gente. Mas a indulgência diz o seguinte: devemos suavizar o problema do outro. E algumas pessoas procuram enxergar o defeito do outro. E além de enxergar o defeito do outro, ainda faz propaganda do defeito. Quer ver uma coisa que a gente tem uma mania muito grande de fazer? É o seguinte: quando chega perto do outro, pergunta, estás sabendo? Quando diz estás sabendo, é falar mal de alguém. Estás sabendo? Aí a pessoa diz, não, mas eu vou te contar. Aí começa a falar mal do outro. Isso vai de encontro à indulgência. Então a gente tem que policiar a nossa língua. Na realidade não é a língua que a gente tem que policiar, a nossa mente. São os nossos pensamentos. Porque a gente costuma colocar a culpa no físico, na carne, na língua. E não é a língua, é o que a gente tem na nossa mente, né? Que Jesus falava que era o que a gente tinha no coração. Então, o que a gente tem na nossa mente. E quando a gente diz, pergunta, estás sabendo, a gente já sabe que vem alguma coisa. E essa coisa não é bom para alguém. Se fosse para contar alguma coisa boa, mas a gente tem esse defeito, né? Não é só os outros têm, nós temos esse defeito de querer publicar o defeito ou alguma coisa de ruim de alguém. Então a gente tem que ser indulgente. Algumas pessoas dizem para mim, quando vem contar alguma coisa, aí eu digo, olha, será que foi bem assim? Não será que a pessoa estava com algum problema, alguma coisa para agir dessa maneira? Aí a pessoa já diz assim, lá vem tu. Você já vem querendo diminuir o problema. Tinha uma amiga nossa, tem lá no Apolo, que ela, quando trazia um problema bem grande assim, começava a falar do problema, vinha me contar o problema, eu dizia, tá, é isso só. Mas você não acha que é grave? Eu digo, não acho não. Mas você sempre diminui o problema. Eu digo, e a gente tem que primeiro analisar o problema das pessoas. As pessoas às vezes agem de determinada maneira porque está com alguns problemas, ela está passando por alguns problemas, algum sufoco, né? E por isso tomou essas posições, né? Então as pessoas dizem que eu fico amenizando a situação das pessoas. E não é, a gente tem que ter caridade. Porque a gente pensa que caridade é só dar uma esmola. Mas caridade vai muito além disso. Caridade até é a gente ouvir alguém. Ouvir. Tem um trabalho chamado atendimento fraterno, que é a gente ouvir as pessoas. Às vezes as pessoas vêm com tanto problema e só em a gente ouvir ela, já parece que ameniza, né? O coração dela se acalma, né? Os pensamentos se harmonizam.
já fui, às vezes, atender algumas pessoas e explico o que é o atendimento fraterno e deixo ela à vontade. E ela começar a falar. Quando ela termina, eu digo, você quer alguma coisa além disso? Não, já estou bem, já falei, não preciso de mais nada. Eu queria que alguém me ouvisse, né? Então a gente tem que estar preparado para ouvir. E na casa espírita, a gente começa a aprender através do Evangelho, através dos ensinamentos de Jesus, que a gente tem que ouvir as pessoas. Ouvir para entendê-la, não é ouvir para criticá-la. É ouvir para entender o que ela está trazendo ali, as angústias que ela está passando. Quem é que não passa por problemas? Quem é que não passa por angústia? E nesse momento a gente quer ser ouvido. E na casa espírita a gente tem que ir aprendendo com os estudos, com os ensinamentos de Jesus, ouvir. É por isso que a gente tem que ouvir mais, porque a gente tem uma boca e 2 ouvidos. É ouvir mais e falar menos, né? Porque ouvir é muito importante. A proporção que a gente ouve, a gente aprende. E esse aprendizado faz com que a gente tenha decisões mais certas, mais assertivas, né? Tomar as decisões corretas, colocando em uma balança os problemas e analisando-os para que haja um equilíbrio. Tinha um senhor que o pessoal perguntava a ele o que é que ele fazia para o dia dele. Ele estava sempre feliz durante o dia. Aí ele dizia, olha, eu faço o seguinte, eu avalio os problemas. Se eu tenho um problema, ele é grande, eu procuro uma solução para ele, para equilibrar. Então, quando eu equilibro aí, eu amenizo o meu sofrimento e a minha dor, então eu fico feliz. Então eu faço um contrapeso dos problemas para poder eu viver melhor. Aí diz o seguinte, existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que são garimpeiras e as que são abutre. O que é garimpeiro e o que é abutre? Abutre, aqui a gente tem uma espécie de abutre que é urubu. Então a pessoa que é garimpeira, ela vai no lamaçal, no meio da terra, vai cavar para encontrar o que tem de precioso, que são as pedras preciosas, o ouro, o diamante, né? Tantas pedras aí valiosas, então encontra ali no meio. E as pessoas que são urubu ou abutre, são aquelas pessoas que entram num charco para procurar o que tem de podre. Então vai atrás da carniça, né? Então procura o que tem de ruim. Então a gente não deve estar procurando coisa ruim, a gente tem que estar procurando as joias, as coisas preciosas que tem na pessoa. Porque ninguém é de todo perfeito, nem de todo mal. Todas as pessoas têm em si algo de mal, mas também tem muitas virtudes as pessoas. E tem uma música de Roberto Carlos, não sei se é dele a letra, me diz que as qualidades cobrem os defeitos. As qualidades cobrem os defeitos. Então, a gente às vezes, a pessoa tem tantas qualidades, mas a gente vai em cima dos defeitos delas. Esquece, né? Tanta coisa. Às vezes a pessoa fez tanta coisa de boa na vida, aí por às vezes apenas um mal que ela causou, se esquece os 99 benefícios que ela fez. E se vai valorizar aquele defeito. Um professor colocou num quadro, um quadro negro, ele foi lá e colocou um ponto no quadro e perguntou aos alunos, o que é que vocês estão vendo aqui?
e eles dizem, estou apenas vendo um ponto. E ele sai perguntando a todos os alunos, o que é que vocês estão vendo aqui? Os alunos repetiram, só estou vendo um ponto. Aí o professor disse, olha, perante todo esse espaço aqui, vocês só estão vendo um ponto, não estão vendo nem o quadro negro. A gente é assim, vai ser naquele ponto que diverge às vezes de tudo o que está ali, que era o quadro negro inteiro, eles só observavam um ponto. E é isso que a gente faz às vezes, observa um ponto ruim da pessoa e não vê os pontos positivos, tudo que a pessoa faz de bom. Então é preciso a gente começar a mudar a nossa maneira de enxergar o outro. E era isso que Jesus falava. Em momento nenhum, Jesus condenou ninguém. A gente vai lá quando ele é trazido a ele, a mulher adúltera, quer dizer, a mulher adúltera, por que não falou do homem adúltero? Só falou da mulher, né? Que era a sociedade machista. Então, só era crime para a mulher e não para o homem adúltero. Então, a mulher adúltera vem, trazida pela multidão ali, e acima de tudo, eles querem tentar Jesus para que Jesus cometa algum erro na colocação dele. E diz, essa mulher foi pega em adultério. E a lei mosaica diz que a mulher pega em adultério, ela deve ser apedrejada até a morte. Apedrejada. E eles perguntam a Jesus, né? Qual é a posição de Jesus naquele momento? Deve apedrejar a mulher? Na mente das pessoas ali, elas estavam querendo que Jesus se contradizesse, fosse contra a lei mosaica, né? Aí estaria cometendo um erro. Ou então ele condenar a mulher se a mensagem dele era de caridade e ele cometeu erro ali naquele momento, então eles queriam pegar Jesus no erro. E Jesus olha para a mulher, estava abaixado, né, rabiscando no chão, e pergunta ao pessoal, né, ele responde, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí, ouvindo uma explicação do irmão sobre isso, o que significa atirar a primeira pedra, né? É uma pedra que era jogada na pessoa, pedra grande, jogava nas costas da pessoa para ela cair. E depois dela cair, daí se jogava bastante pedra até matar a pessoa. E Jesus olha para ele e diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então aquilo ali fez com que as pessoas repensassem o que elas estão fazendo ali. Ele não foi nem a favor, nem contra. Nem foi contra a lei mosaica, nem foi a favor do erro da mulher. Só colocou essa frase para que as pessoas fizessem um exame de consciência. E as pessoas, ao ouvir isso, foi soltando as pedras e foram embora. Diz que foram os mais velhos, foram primeiro, né? E depois os outros acompanharam. Os mais velhos porque é quem tem mais pecado, né? A gente é mais velho, a gente já viveu mais, né? Pode ter mais pecado e pode ter mais consciência. Então foram embora e Jesus, quando levanta a visão, né, a vista, olha e diz, cadê aqueles que queriam te condenar? Ela diz, se foram. E ele diz, nem tampouco eu vou te condenar.
vais e não peques mais. Ele não disse que ela estava perdoada, ele disse, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Então, com 2 frases, Jesus resolveu aquela questão. E a gente, que frase a gente usa no momento de dificuldade, de discussão, na hora que alguém está com problema ou traz algum problema grave para a gente? Que frase nós usamos? Muitas vezes a gente é mesmo, né? A gente vai logo dizendo, é mesmo, e vai piorando a situação. No lugar da gente tomar uma posição de indulgência para com aquela pessoa, para amenizar a situação. Não precisa a gente ter conhecimento de direitos, né? Que a pessoa pensa que para defender é só um advogado que tem que defender a pessoa. Mas não é só ter conhecimento de direito, ter consciência que é necessário ter caridade para com o outro. E isso era que preconizava Jesus nas suas falas, era o que Jesus trazia de conhecimento para as pessoas e através desses conhecimentos modificou a história da humanidade. Uma pessoa que dividiu a história em 2 períodos, antes e depois dela, Jesus, foi algo de grande importância para a humanidade. De grande importância. Aí dizer, não, porque Jesus, toda a humanidade, né, é cristã? Não. 2/3 da humanidade não é cristã. 2/3. Só 1/3 é cristã. Aí as pessoas pensam que todo mundo é cristão. Não é. 2/3 da humanidade não é cristã. Só 1/3 da humanidade. Mas todos conhecem Jesus. Viu falar de Jesus. Gandhi, né, que o povo da Índia segue a religião hindu, que não são cristãos, mas Gandhi falava o seguinte: se pegar todos os ensinamentos da Bíblia, jogar fora e restar só o Sermão do Monte, nada se perdeu. Como é importante o Sermão do Monte, que são das aventuranças, bem-aventuranças, né? Que as pessoas às vezes não entendem o que é bem-aventurado. Bem-aventurado significa felizes daqueles que, né, felizes daquele, bem-aventurado é que é felizes daquele. Então, Jesus trouxe isso para a gente, e esses ensinamentos que até então, à época, não se tinha esse conhecimento, e vem Jesus trazendo esse conhecimento para a gente. Para trazer um conhecimento desse, que ia transformar o mundo, é preciso ter um preparo muito grande. E Jesus veio, né, trouxe muito para a gente. Aí assim, algumas pessoas dizem que Jesus foi um extraterrestre. Na realidade foi, né? Porque Jesus não era da Terra. Ele já veio para a Terra, já foi co-criador da Terra. Então, Jesus veio para a Terra, ele veio de fora. Então, extraterrestre significa extra, fora da Terra. E Jesus, na realidade, foi. E será que estamos esperando também outros que não fazem parte da Terra, mas que venham trazer também novos conhecimentos, venha resolver muitas questões que a gente está estamos presos a elas, porque parece que o mundo, né, na atual conjuntura, parece que perdeu o rumo. Parece que perdeu o rumo. Antigamente, onde tinha uma câmera, as pessoas ficavam com medo, né? Hoje,
praticam os crimes olhando para as câmeras. Não inibe mais. Vê as pessoas com problemas na rua, acontecer alguma violência, parece que tornou-se uma coisa normal e as pessoas ficam olhando e achando que está tudo normal, ainda fica com um celular filmando ali, gravando o que está acontecendo no lugar de ir socorrer. Uma pessoa está se afogando e outra está com o celular para mostrar, no lugar de ir lá socorrer a pessoa. Então, parece que foi banalizado a violência, né? E olhar sem se envolver com os problemas. Então, a gente tem que começar a ficar indignados com os problemas que acontecem com essas coisas. Parece que para a gente está tudo normal. Como na época de Jesus, parecia estar tudo normal, mas ele veio mostrar que não, que tem que mudar. A gente tem que mudar, e a gente só muda quando a gente renova nossas atitudes. Renovar a atitude. Alguém acha que, não, eu não vou me meter na vida de ninguém, porque eu estou me metendo. Vendo o outro sendo espancado, eu não vou me meter porque eu não vou interferir porque eu vou me meter na vida do outro. Eu tenho na internet, eu sigo um grupo de pessoas que são da África, lá de Moçambique. E esse lá se fala o português, né? Não é o português brasileiro, mas o português mais arrastado, feito de Portugal. E esse grupo de pessoas recebe ajuda de um grupo de pessoas do Brasil. E ele, com o dinheiro que ele está recebendo, ele construiu uma escola. Construiu uma escola com 4 salas de aula, porque onde ele mora não existe escola. Escola assim, prédio. Muitas vezes assiste aula embaixo de uma árvore, as crianças. Não tem caderno, escreve no chão. Veja a situação. E ele está construindo uma sala de aula, uma escola com 4 salas de aula para as crianças. E está indo dinheiro para eles lá. A quantidade de dinheiro que as pessoas contribuem é pouco, né? Porque cada um contribui. Mas para ele é muito. Inclusive eles compram alimento. E 2 dias na semana eles fazem alimento para toda a comunidade. Eles cozinham para poder ter alimento naquele dia. E 2 dias da semana ter uma alimentação mais reforçada. Aí ele disse que não entendeu como é que no Brasil as pessoas compram pés de galinha para dar para os cachorros. Como é que ele disse que não entende como é isso. Porque lá para comer pé de galinha é um prato de luxo para eles. Pé de galinha. E outra coisa, ele dizendo que as pessoas no Brasil jogam comida fora. Eles como jogam comida fora? Como? E às vezes a gente vai ver que nós desperdiçamos comida na nossa casa. Jogamos pão porque fica de um dia para outro, joga fora o pão. O arroz, não pode usar arroz no outro dia, joga-se fora. Então a gente vai vendo as realidades, o sofrimento de outros, e a gente acha que nós aqui no Brasil sofremos. Que nós passamos necessidade. E ele mostrando lá que as crianças vão para a aula descalço. Não tem farda e descalço. As crianças tudo na escola, tudo sem sapato. Então veja com a realidade. A realidade na época de Jesus era uma. A nossa realidade aqui hoje é outra. E a realidade na África é outra. Em outros países a realidade também é diferente. Então se
nós que somos cristãos, né? Vivemos num mundo em que vários países são cristãos e a realidade é diferente. E até no Brasil também a realidade é diferente. Então a gente não entendeu os ensinamentos de Jesus. Então a gente precisa entender o que Jesus estava trazendo, o que Jesus estava orientando, a desigualdade que existe se somos cristãos. Será que uns são mais cristãos do que outros? Será que estamos na época ainda dos ensinamento mosaico? Em que aquele que tinha tudo é porque Deus abençoava ele, e aquele que não tinha nada porque Deus não abençoava. Aí tem algumas pessoas que pregam isso. Foi sua fé que foi pouca, né? Sua fé. Então você não teve fé. Será que é fé? Jesus disse: fazei vossa parte que o céu te ajudará. É o céu que vai nos ajudar, não o céu. A gente pensa que vai cair de lado, não. A gente vai fazer a nossa parte, que é a espiritualidade nos ajuda para que a gente tenha boas ideias, que a gente trabalhe, que a gente se esforce. Então há uma ajuda do céu quanto a isso. Mas as pessoas, na época de Moisés, na época do Antigo Testamento, antes de Jesus, e até depois de Jesus, se falava que aquele que ganhou a guerra foi porque Deus estava com ele. Como Deus está com alguém que está matando? Será que é isso que Deus quer? Está abençoando ele porque ele está ganhando a guerra? Será que é isso hoje com as pessoas que estão criando as guerras, fazendo as guerras? Será que é isso que aprendeu? Eu acho que nós estamos numa situação difícil. Hoje a humanidade parece que perdemos o rumo da paz, né? Parece que estamos voltando à época das conquistas, invasão dos outros países. Então nós estamos em situações difíceis. E só tem uma maneira da gente mudar isso, é renovando as nossas atitudes. O que é renovar as atitudes? Mudar. Porque se a gente fez algo e deu errado, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar dando errado. Foi o que Jesus trouxe de ensinamento, fazer diferente para poder dar certo. Se a gente faz de uma maneira dar errado e continuar fazendo daquela maneira, continua dando errado. É preciso mudar as atitudes nossas para que isso mude, para poder dar certo. E o dar certo é a gente ser indulgente, é praticar caridade. Será que nós aprendemos com Jesus isso? A fazer a caridade? Será que nós aprendemos a sermos indulgentes? A segurar nossos pensamentos e não jogar culpa na língua? Uma das coisas que a gente mais condena, que mais a gente fala, é sobre as pessoas que vivem aí pela margem da sociedade. Às vezes nem vive à margem da sociedade, mas vive mergulhado no vício, né? Tantas pessoas que a gente vê mergulhadas no vício. E a gente vê as pessoas que seguiam muitas vezes pela rede social. Vocês já viram que na rede social não tem ninguém pobre, não tem ninguém feio, não tem ninguém triste, não tem ninguém com problemas. A rede social mostra um mundo perfeito, todo mundo está alegre, todo mundo, né,
Já perceberam isso? E as pessoas acham que a vida é isso. E fazem e acham que está certo fazer determinadas coisas, porque na rede social está ali. Está mostrando que é ali. Mas aí se enganam, nos enganamos com isso. E a gente quer seguir determinados personagens na rede social, achando que tudo é a vida, né, daquela maneira. Uma vida de ilusão, que aquelas pessoas estão vendendo ilusão. Tem algumas pessoas que eu tenho visto na rede social e colocam maravilhas. Aí quando eu olho, eu digo, ó, não é isso a vida dessa pessoa. Que eu conheço, não tem nada disso na vida dela. Mas as pessoas querem mostrar isto, né? Que é, a vida dela é uma maravilha. Na realidade, não. Nós ficamos querendo seguir um padrão e achamos que aquilo ali é o certo. Como se criou-se muitos padrões para a mulher de beleza, né, na moda, e tem que seguir aquela moda, tem que usar aquela roupa, tem que usar aquele calçado, tem que usar aquela cor, né, e as pessoas vão atrás desses padrões. Esses padrões são paradigmas, e a gente tem que quebrar esses paradigmas. E foi isso que Jesus fez, quebrou os paradigmas da época. E a gente fica preso e não toma decisões corretas, porque falta a gente conhecimento, falta a gente se colocar no lugar do outro e falta a gente agir. Porque nós costumamos não agir, a gente costuma reagir. O que é reagir? Reagir é quando se faz algo contra você, você reage de encontro àquilo que lhe fizeram. E agir não, é você começar a fazer as coisas, decidir a fazer as coisas, está agindo, não está reagindo, não está indo de encontro àquela ação que lhe fizeram. E a gente vive assim, reagindo, seguindo padrões. E é preciso quebrar esses paradigmas. Esses paradigmas que às vezes nos têm feito tanto mal. Tem feito mal a toda a humanidade. Parece que o tempo vai passando e vai voltando os acontecimentos. Tinha um amigo nosso lá de Bezerro, do Apolo, chamado Heraldo Emmanuel. Então, Heraldo, ele dizia o seguinte, que a vida são círculos. E cada vez que a gente passa perto de um evento que aconteceu, aí volta as coisas, não da mesma maneira, mas vai voltando. E a gente vai evoluindo como uma espiral, mas sempre que a gente se aproxima daquele ponto, parece que as coisas acontecem da mesma forma. É o mundo, parece que dá uma volta e novos acontecimentos. Parece aquelas conquistas dos bárbaros, volta agora de novo. Então é preciso a gente mudar. É preciso a gente transformar a nossa vida. É preciso a gente ver o outro como ele é. Aceitar ele como é. Aceitar a pessoa como ela é não significa que a gente vai fazer a mesma coisa que ela faz. É aceitar ela com suas qualidades e seus defeitos. Né? Mas a gente deve aceitá-la como ela é. A gente tem que acolhê-la como ela é. É por isso que a casa espírita é um hospital, é uma escola. Para quê? Para receber os doentes. Que nós que estamos aqui não somos melhores, não. Somos doentes também da alma. Nós somos doentes da alma que estamos aqui para aprender. E melhor do que aprender com aquele que tem o mesmo problema, né? É a melhor coisa que tem.
que aquele que já passou por um problema, ele sabe como saiu daquele problema e poder ajudar o outro. É por isso que existem as irmandades, feito o AA, o NA e outras irmandades aí que se ajudam. Então é preciso a gente ajudar e se ajudar. E a maneira mais assim completa de fazer isso é a gente perdoar e se perdoar. A gente perdoar o outro. Não é porque ele fez o mal para o outro, não. Que fez mal para a gente aprender a perdoar. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, não. É quando aquilo que a pessoa nos faz, aquilo já não nos faz mal. A gente não se sente mal em lembrar daquilo. Isso já é perdoar. Não é esquecer, porque se a gente esquecer o que aconteceu, a gente tem algum problema mental, né? Perdoar é não desejar o mal do outro e aquilo como não vai mais fazer parte, aquilo que aconteceu não vai mais fazer mal para a gente. Então é isso, aprender. E Jesus foi o ponto de partida para essa transformação da humanidade. Estamos atrasados, sim, muito atrasados, que é preciso que a gente evolua, mas o mundo evolui na ciência, evolui materialmente, mas está um atraso muito grande na evolução moral. É mais na intelectual, mas na moral ainda está a desejar. Muito. E nós trazemos ainda muito sentimento da nossa época de homem da caverna. Trazemos muita coisa disso ainda. Então é preciso a gente começar a mudar, a quebrar esses paradigmas, essas transformações morais. É isso que a gente está precisando. E o nosso modelo, nosso guia é Jesus. No dia que a gente começar a entender essas coisas, a gente renovar nossas atitudes através do nosso comportamento, aí a gente vai ter um mundo melhor, principalmente no nosso lar. Aceitar as pessoas como elas são, aceitar o outro, para que a gente possa entendê-la. Aceitar como ela é não significa que vai fazer o que ela faz. É entender a posição dela. Então a gente precisa disso, né? Eu estava me lembrando de uma música. Eu gosto sempre de falar de música, como viram, eu falei de Roberto Carlos, né? As suas qualidades cobrem os seus defeitos. Um trecho da música, eu me lembrei agora de uma música, é uma música que as pessoas às vezes cantam ela, nem procuram entender a letra, né? Tem muitas letras que são umas pérolas, mas a gente ouve, mas não interpreta o conteúdo da música. É uma música de forró, né? Do pernambucano, e no contexto do que o mundo está vivendo aí, essa música cai certinha. A letra da música diz: eu não sou profeta, nem tampouco visionário. Profeta que previa as coisas, né? Sabe o que ia acontecer, embora profeta não significa isso. Profeta que revela as coisas do mundo espiritual. Ele que não é profeta nem tampouco visionário, né? Pensando em a coisa do futuro e vendo como vai ser o futuro. Mas ele diz que o diário do mundo, desse mundo, está na cara. Que diário? Que vê o que está acontecendo no dia a dia desse mundo, que são coisas bem terríveis que têm acontecido no mundo, né? Ele diz: é um viajante na boleia do destino. Um viajante na boleia do destino é o seguinte: a gente está sendo levado numa onda e está se deixando ser levado. Porque quando ele vai na boleia de um caminhão,
quem está na bulé que conduz. A gente está nesse... Né? E quem é que nos conduz aqui na Terra? Jesus. Então somos um viajante na bulé do destino. O destino é o que vai acontecer para o futuro. Né? E a gente vai dizer assim, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Mais um fio da tesoura e da navalha, porque a gente está numa linha muito tênue, né? Que pode, né, se machucar. O mundo está nisso aí. Está caminhando numa linha tênue. Parece que qualquer coisa, qualquer palavra parece que vai desmoronar o mundo. Vai acontecer algo, a gente fica até com medo do que vai ser dito. Porque uma palavra que se diz, uma frase que se diz, pode modificar tudo no mundo. Pode cair as bolsas de valores, pode o comércio, tudo por uma palavra, por uma frase que se diga, né? Esse está no fio da tesoura e na navalha. Aí vivendo a vida, tira um verso da cartola. O verso da cartola é isso, é mudança, é transformação. A gente vai lá e o mágico não tira da cartola, né? Vai lá, tira o coelho, tira as coisas da cartola. É essas coisas da cartola que ele fala, né? Não existe verso, não existe verso, nem poesia, né? Não existe verso nem poesia que consola um cantador. Cantador, né? Que às vezes a pessoa faz música, tudo, mas aí o problema, às vezes, é tão grave dele, que ele faz música, tudo, mas tem problema. Ele diz que, outra coisa que ele diz que a desigualdade rima com hipocrisia. Desigualdade é o que a gente tem, né, no mundo. Tanta desigualdade, tanta gente querendo ser maior do que o outro. Ele diz que essa desigualdade rima com hipocrisia. Porque tem muitos que querem justificar, né? O que Jesus mais combateu foram os hipócritas. Né? E como teve, né? Ele diz que a natureza da fumaça se mistura. Que natureza é essa que se mistura com a fumaça? Que estamos destruindo, queimando. Estamos destruindo as coisas que tem aí, a gente vai destruindo, metendo fogo nas coisas e não está nem se importando. Desmatando, queimando, e parece que aquilo é normal. E ele diz, morre uma criatura e o planeta sente a dor. Morre uma criatura e o planeta sente a dor? O que é isso? Morre a criatura porque tudo está ligado. Não tem a frase que diz, não cai uma planta, não cai uma folha que não atinja uma estrela. Está tudo interligado na Terra. Aí ele diz mais, um desespero no olhar de uma criança. Quem te vê o que está acontecendo com as crianças? A humanidade fecha os olhos para não ver. Todo mundo parece que é normal o que está acontecendo no mundo, é normal, a gente normalizou as coisas. Televisão de fantasia e violência. Às vezes a criança, tem pessoas que adoram assistir filmes violentos, né? Ver o que passa na televisão ou no rádio, a hora da justa, Bandeira 2. Tem programa que se a gente botar um balde assim, enche de sangue. De passar na televisão. Não é o que está acontecendo? E aumenta o crime e a fome do poder. Aumentando o crime, cada vez mais crime, e a fome do poder, pessoas querendo sempre estar no poder,
Será que tem gente querendo estar no poder? Será que se está fazendo alguma coisa para se manter no poder? É o que a gente está vendo, né? O pessoal só não quer ter poder no centro espírita, né? Ser presidente, né, Leandro? Para ser presidente do centro espírita é um sacrifício para conseguir alguém que ninguém quer esse poder, né? Porque assume muita responsabilidade, né? E ele diz mais, né? Que boi com sede bebe lama. Boi com sede bebe lama. Então tem outra coisa. Ele vai sugar a umidade ali, porque não tem água para ele. Barriga seca não dá fome. Já viu a pessoa com fome ter sono? Já viu a mãe, os filhos com fome, a mãe dormir, o pai dormir? O desespero que fica. Ele diz, eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. A responsabilidade é nossa, de todos nós. Essa responsabilidade que a gente assume não é porque a gente é Deus, não. Nós não somos Deus, não somos dono do mundo. Mas temos culpa porque somos filhos do dono, somos filhos de Deus e todos nós temos a responsabilidade de fazer algo para melhorar a nossa vida, melhorar a vida do outro. É nossa responsabilidade. E com essa música ele mostra, né? Ele faz as colocações, né? Para que as pessoas entendam. E muitas músicas feitas essas são joias que a gente pode interpretar a letra dela e ver que tem muita coisa por trás. E esse cantor, ele é espírita, né? E ele fez essa música, não sei, eu interpreto assim, que ele fez essa música talvez pensando nesse sentido, né? Petrúcio Amorim. Aí eu penso assim, né, que ele fez interpretando dessa maneira. Então, muitas coisas podem ser ditas de várias maneiras. Essa maneira que ele encontrou através da música para falar. Nós, às vezes, nos policiamos, nós, às vezes, nos omitimos para não dizer algo que tem que ser dito. Às vezes, não dizemos para agradar algumas pessoas algo que tem que ser dito. Jesus disse o que foi necessário. Ele falou. E ele trouxe os ensinamentos. E nós ainda ficamos pedalando, né, como diz na gíria, né, pedalando para colocar em prática esses conhecimentos, esses ensinamentos de Jesus. E nós devemos buscar, né, através do que está aqui no Evangelho, renovar nossas atitudes para que o mundo se torne melhor. Pelo menos na nossa casa, no nosso meio. Se a gente transformar pelo menos a nossa casa, estaremos transformando o mundo. E o Evangelho não é para os outros, é para nós. Nós que lemos o Evangelho é que devemos primeiro ser beneficiados e transformados. Que Jesus nos abençoe. Gente, vamos à prece. E essa prece que vamos fazer vai servir de passo coletivo, certo? Devemos, nesse momento, elevarmos o pensamento ao alto, pensar em Jesus, pedir a Deus, pedir a espiritualidade, unindo nosso pensamento, nossa vontade sincera, para que possamos sermos beneficiados nessa noite. Jesus, só nos resta agradecer-te.
agradecer pela assistência que tivemos, agradecer a espiritualidade pelo que tem feito por todos nós, mas te pedimos, Jesus, derrama sobre cada um aqui presente as tuas energias, a energia divina da espiritualidade, para que cada um de nós possamos absorvê-la. E essa energia possa reforçar a nossa saúde mental, espiritual e física. Que possa essas energias despertar em nós a vontade sincera de transformação. Te pedimos pelas famílias que estão passando por dificuldade, por desequilíbrio. Pedimos também, Jesus, pelos dirigentes das nossas cidades, os políticos, que eles sejam iluminados para que tomem decisões corretas em benefício da humanidade. E que possamos, Jesus, combater dentro de nós o nosso defeito, nossos vícios, nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, e que tenhamos força para vencermos a nós mesmos, renovando nossas atitudes, transformando nosso dia a dia em dias melhores, quebrando esses paradigmas que há tantos anos, há milênios, estamos carregando, e que possamos transformar nossa vida para melhor. Ilumina nossos lares, ilumina os hospitais, todos aqueles que ajudam na saúde, para que possa transformar para melhor o dia a dia daqueles que estão hospitalizados. E diante de tudo isso, Jesus, só temos a te dizer muito obrigado, Jesus, muito obrigado, e que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor